O ministério do Espírito Santo, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6 é um dos versículos mais claros na Bíblia, que respalda o tema que vamos falar. A palavra diz: respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos, palavra do Senhor, amém? Glória a vós, Senhor, é? Sol maior. Aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí diz amém. Glória a Deus. Deixa eu chamar um menino aqui que está buscando muito o Espírito Santo, para orar por mim aqui, para Deus abençoar e me usar aqui na palavra. Amém? Vem cá, Léo, vem. Aleluia. Ele vai orar por nós aqui. Glória a Deus. Coloque as mãos para cá, igreja. Senhor Deus, Pai, te pedimos, Pai, para olhar hoje pelo nosso pastor, abençoa a vida dele fortemente, abençoa a vida da família dele, Pai. O Senhor, mais do que ninguém, sabe do coração do nosso pastor, sabe que é uma pessoa íntegra, sabe que é uma pessoa que anda de acordo com os teus mandamentos, Pai. Abençoa fortemente, que essas palavras venham do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa fortemente essas palavras que vão já sair da boca do nosso amado pastor Zezinho, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus abençoe, obrigado. Ô glória! Tá bom demais. Amém, povo? Você pode ficar sentado. Vamos só adorar um pouquinho mais. Aleluia. Ora baixara bacanta lá baixar. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Oh, oh. Tu provês Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
enche-me. Canta, igreja. Enche. Ele vai te encher até transbordar. Ele vai completar a obra na tua vida. Quando Ele te enche, Ele te levanta. Quando Ele te enche, Ele te cura. Quando Ele te enche, Ele te transforma. Tudo fica mais leve, tudo fica mais bonito, tudo fica mais gostoso quando Ele está presente, quando Ele está aqui dentro. Sou capaz de perdoar, sou capaz de amar, sou capaz de servir, sou capaz de abençoar, sou capaz de adorar, sou capaz de pregar, sou capaz de doar tudo que sou, tudo que tenho. O meu caminho deve ser cheio do Espírito. Esse é o meu, é o teu caminho, é o chamado do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios. Sejam cheios. Enquanto eu prego, Ele vai te encher. Enquanto eu falo, Ele vai te encher. Enquanto eu falo, Ele vai completar a obra. Enquanto eu falo, Ele vai te curar. Enquanto eu falo, Ele vai te levantar. Enquanto eu falo, Ele vai te forjar. Enquanto eu falo, Ele te fortalece. Igreja, abra o coração para ser cheio, para ser cheia, porque Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele sopra sobre ti, e Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, os teus confins da terra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som de um vento veemente. O som de um vento veemente, impetuoso, o qual encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, e profetizavam e magnificavam a Deus. E se você estiver entendendo, abra sua boca e glorifica o Senhor. Glorifica, fale em línguas. Se você tem um dom de línguas, o Senhor tem nos preparado para nos encher. O Senhor tem nos preparado para nos revestir. O Senhor tem nos preparado para nos levantar. Você é o farol que Ele quer usar. Você é o farol, é a luz que Ele quer usar nesse tempo e nessa geração. Enche-me, Deus.
O Senhor Jesus disse: quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele me glorificará. A igreja que tem o Espírito Santo, ela considera Jesus, ela glorifica Jesus, ela exalta Jesus. Jesus é prioridade, Jesus é o centro. Glória ao teu nome, Jesus. Jesus, te entronizamos neste lugar. E ela Jesus, 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 Jesus. Vamos, igreja, glorifica Jesus, fala em línguas. Vamos, você é livre. Receba o renovo do Senhor. Abra o seu coração, porque Deus tem muito para a sua vida hoje. Deus tem muito para a sua vida hoje, igreja. Deus quer depositar algo tremendo e poderoso no teu espírito, igreja, igreja do Senhor. Pode ser hoje que Ele te prepara definitivamente para o arrebatamento. Pode ser hoje que Ele te prepara definitivamente para um ministério. Pode ser hoje que Ele te prepara definitivamente para uma vida de poder, uma vida de glória, uma vida diferente. Pode ser hoje que Ele muda a tua casa. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia. Você pode aquietar a tua alma, abrir o seu coração para receber o que Deus vai te ensinar, vai nos ensinar nessa noite. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu te amo e amo a tua palavra. E respondeu-me e me falou dizendo: esta é a palavra a Zorobabel, dizendo: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força humana, não por força intelectual, não por força de exércitos, não por dinheiro, não por poderes humanos, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Todos sabem que essa palavra é liberada a Zorobabel quando ele estava tentando reconstruir o templo de Salomão. E esse templo passou 18 meses, ou melhor, 18 anos parado, porque o povo desanimou, o povo parou de trabalhar. E Zorobabel, como um grande líder, tentava convencer o povo à força, ameaçava, tentava de todas as maneiras fazer o povo voltar para a obra. O povo não voltava, e Deus então libera a palavra através do anjo. O anjo fala para Zacarias dizer para Zorobabel essa palavra. Não é por força nem por violência,
leva o meu povo a buscar o meu espírito, e o meu espírito vai animar o povo a reconstruir o templo. Quem diz amém? Às vezes nós como pastores tentamos bater na igreja, tentamos bater em pessoas, tentamos argumentar. Às vezes você como marido, como esposa, tenta argumentar contra ou com o cônjuge, tentando convencê-lo de ele fazer alguma coisa ou outra, de mudar alguma área da sua vida, e você não consegue. E o Senhor está nos ensinando, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Onde o Espírito entra, Ele convence. Onde o Espírito entra, Ele transforma. Onde o Espírito entra, muda o coração. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? Mulher, você pode pelejar de todas as maneiras, convencer o seu marido a algo que você pensa ser certo. Você nunca vai conseguir. Mas na hora que você calar e entrar no seu secreto e buscar o Espírito Santo para o seu marido, o Espírito Santo vai levá-lo a fazer muito mais do que aquilo que você pensava ou desejava. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quem diz amém? Irmão, nós não fomos chamados para fazer coisas para Deus, fomos chamados para ser instrumentos por meio de quem Deus faça aquilo que Ele quer. Quem diz aleluia? Quando o homem perdeu o governo do mundo, porque ele perdeu, no jardim do Éden, Deus deu o governo para o homem, domínio sobre todas as coisas. O homem pecou, deu o governo para Satanás. E quando ele perdeu o governo, Deus criou um caminho, e o caminho é o próprio Deus governar através do homem. A restauração de todas as coisas vem pelo ministério do Espírito de Deus. Até Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Quando ele cresce, nasce e cresce, e está pronto para cumprir o ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo era com ele, o capacitou a cumprir o ministério. E quando ele cumpre o ministério e morre, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus de entre os mortos. Nem Jesus viveu sem o Espírito Santo, e a igreja também não deve viver. Quem diz amém? Então eu quero te lembrar, biblicamente falando, de algumas situações, alguns homens, em algum momento da história da palavra de Deus, que puderam fazer alguma coisa para Deus, e puderam fazer porque foram cheios do Espírito Santo. Nós queremos fazer grandes coisas para Deus. Eu como pastor quero fazer grandes coisas para Deus. Você como ovelha desse ministério quer fazer. Você como esposa, como marido, como um profissional, como empresário, como funcionário, como alguém que sonha. Todos nós queremos fazer alguma coisa para Deus, mas precisamos tirar a venda dos olhos, tirar a cegueira, a ilusão de acharmos que vamos fazer alguma coisa, e que alguma coisa vai fluir, que alguma coisa vai ser consistente. Sem Deus, sem o Espírito Santo, não vai. Não vai. O apóstolo Paulo diz que tudo que nós colocamos, tudo que nós fazemos para Deus, cujo fundamento não é Deus, o próprio Deus, é palha, madeira, feno, vai ser queimado, vai ser tudo destruído, nada vai suportar o fogo. Mas o que nós fazemos em Deus, porque uma coisa é fazer coisas para Deus, outra coisa é fazer em Deus. Em Deus, até para fazer alguma coisa para Deus, temos que fazer em Deus, nele, só Ele pode nos capacitar. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. E quem é Jesus? A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Jesus, como pessoa, filho de Maria, que recebeu o corpo glorioso, está sentado à destra de Deus Pai no céu. Mas o Espírito dele está na terra. Ele não tem dois Espíritos, ele tem um só, e o Espírito dele é o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo está onde? Aonde? Na terra. Está onde mais? Aqui. Está onde mais? Aponta para o teu coração, irmão, vai, tenha fé. Aqui, amém? O Espírito Santo está dentro de nós, e Ele quer fazer proezas. Ele está aí como vulcão, querendo entrar em erupção para fazer grandes coisas, e de repente você está lá segurando ele, mas ele vai explodir na sua vida. Assim como foi no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vai se mover entre nós, e você vai fazer grandes coisas para Deus. Amém? Aleluia. Então vamos lembrar da história de José. Falamos de José nesses dias, na cura de alma. José tinha sonhos, e os sonhos de José não eram sonhos de barriga cheia. Ele sonhava com o sol e a lua e as estrelas se prostrando diante dele. E ele sonhava que os seus irmãos estavam trabalhando com ele no campo, e as toceiras de trigo que estava com ele ficava em pé, e a dos 11 irmãos se prostravam diante dele.
E quando ele falava dos sonhos, ficava muito claro que era o próprio Deus dando sonhos para ele. Ele é levado como escravo lá para o Egito. E lá a Bíblia diz que tudo em que José colocava as mãos, Deus prosperava. E Deus era com José. Foi para a cadeia, Deus era com José. Ele interpreta o sonho e é colocado lá no trono de Faraó. E quando o Faraó recebe a interpretação do sonho de José, do sonho dele através de José, e quando o Faraó vai reconhecer quem ele vê em José, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 41, versículo 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Ele não viu em José um homem interpretador de sonhos, ele viu em José um homem que tinha o Espírito de Deus. Eu posso ouvir amém? Um outro homem que foi figura, que foi muito reconhecido em todo Israel, que é considerado, que é louvado por todo o povo de Israel, foi Davi, o rei Davi. A Bíblia diz que Davi matava leão, matava urso, Davi matou o gigante Golias. Davi entrava, se tinha 1000 homens ele matava, se tinha 10.000 homens ele matava, se tinha 40.000 homens ele vencia tudo. E ele foi instrumento de Deus para colocar Israel em paz. A Bíblia diz que no reinado de Davi não houve um rei e um reino que ele não subjugasse. E quando Salomão assume o reinado, Salomão não teve que lutar uma guerra, porque Davi já tinha vencido todos os reinos. E por que Davi era assim? 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 diz: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Davi era o que era, porque quando ele foi ungido com óleo pelo profeta, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele. Tudo que Davi fazia, o mérito não era dele, meus irmãos, o mérito era do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que fazia tudo na vida de Davi. E nós vamos também ver a vida de Elias, o grande profeta de Israel, o homem que confrontou o rei Acabe cara a cara, o homem que orou e 3 anos não choveu, e quando orou choveu de novo, o homem que desafiou 850 profetas em Israel, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ele que clamou e desceu fogo do céu e consumiu o altar, e que fez em um só momento todo Israel se prostrar e declarar: só o Senhor é Deus. O homem que fez proezas diante do povo de Israel, que os homens temiam, os reis temiam. Quando alguém chegava e dizia: olha, houve um homem que falou alguma coisa e ele disse que não era para eu fazer isso, que tem que voltar, o rei perguntava qual era a roupa dele. Quando dizia que a roupa era aquela roupa de pele de animal, ele dizia, o rei dizia: é o Elias, é o profeta Elias. Os reis se tremiam diante da autoridade que havia em Elias. Mas nós vemos em 2 Reis, quando Elias já está passando do seu tempo e ele tem que passar o cajado para Eliseu, o seu discípulo. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2 versículo 9, que Elias dá a oportunidade para Eliseu declarar um desejo, porque Elias ia morrer, ou ia partir para o céu. Ele sabia que Deus ia levá-lo. O versículo 9 do capítulo 2 de 2 Reis diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O homem não pediu o cajado, não pediu a capa, ele não pediu a barba, ele não pediu o jeito, ele não pediu que ele tivesse a coragem, não, ele pediu unicamente uma coisa, porque tudo que Eliseu via em Elias, ele sabia que vinha do Espírito. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Irmão, nós precisamos viver esse tempo. A igreja precisa acordar para esse valor. Tem tanta gente desejando coisa dos outros, desejando ser igual aos outros, desejando ser artista como os outros, imitar os outros. Cadê a geração que clama: eu quero ser cheio do Espírito como era Paulo, eu quero ser cheio do Espírito como era Pedro, João, Elias, João Batista, Jesus? Precisamos de um povo que deseje o Espírito Santo. Esse é o desejo que vai te fazer escapar dos últimos tempos.
Porque o que você deseja, você recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abre-se lugar. Amém? E a Bíblia diz que porque Eliseu desejou porção dobrada do espírito de Elias, a Bíblia conta 7 milagres que Elias realizou no seu ministério. E Eliseu realizou 14 milagres. Amém? Tinha 13 milagres. Aí você olha aqui, meu Deus, só tem 13 milagres. Cadê o 14º milagre? Eliseu já estava morto, estava numa caverna, os seus ossos lá, numa guerra, se feriu um soldado, morreu. Aí disseram, gente, está aqui a cova de Eliseu, a caverna onde foi colocado Eliseu. Coloca o morto, estava ferido com espada. Colocou ele lá na caverna de Eliseu. Na hora que ele triscou nos ossos de Eliseu, ele saiu andando, aleluia. Ressuscitou! Ressuscitou! Eu quero dizer para você que você pode estar como os ossos de Eliseu. Você pode estar seco como os ossos de Eliseu. Mas se você faz parte do chamado do Senhor para os últimos tempos do avivamento, Ele vai soprar, como Ezequiel 47. Vai soprar e os ossos vão se juntar. E é o Espírito que vai entrar nos ossos, e Deus vai levantar um exército poderoso para sacudir essa geração com avivamento. Porque o Senhor falou para o profeta Ezequiel que a única maneira daquele exército se levantar, ser restaurado e se transformar em um exército de Deus, era por meio do Espírito. E o Senhor disse, profetiza, 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 profetiza. E Ele disse, vem dos 4 ventos o Espírito do Senhor e entre. Irmã, por fé e por desejo, eu clamo por isso. Sopra, Espírito Santo. A minha oração tem sido, Senhor, derrama o teu Espírito sobre toda a carne. Eu não quero só para mim. Eu não quero só para mim. Eu quero ser cheio, eu quero voar nas asas do Espírito. Esses são os meus valores. Mas eu não quero só para mim, eu quero que a igreja inteira seja cheia. Eu quero que chegue um tempo em que as pessoas passando lá na rua, olhando, escutando o que está acontecendo aqui dentro, elas possam se ajoelhar e dizer, Jesus, eu quero, Senhor, e venham para cá, para dentro. Eu creio que a unção vai tomar este lugar. Vai chegar um tempo que vai vir o povo de Demerval, Lobão, Timon, Altos, que já está vindo. Amém? Vai estar vindo o povo de União, vai estar vindo o povo de toda a região. Quero saber o que acontece, que eu ouvi dizer que Deus está numa igreja chamada avivamento. Não, avivamento. Deus vai avivar a nossa geração. Os vales de ossos secos vão se levantar. Em nome de Jesus eu declaro que a unção de Eliseu ainda existe. A unção de Eliseu não caiu não, meu irmão, ele morreu, mas estava lá a unção. E aquele que crê, porque Eliseu fazia parte da descendência de Abraão, aquele que crê na fé abraâmica, a bênção também está destinada a ele. A bênção está destinada a todos que creem. Jesus falou, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e vão curar. Você vai curar os enfermos, você vai curar os doentes, você vai curar os doentes. E quando, se de repente acontecer alguma coisa lá no trânsito, alguma confusão, que você não souber o que fazer, você vai abrir a boca e vai liberar uma rajada de língua. O Espírito Santo vai fazer tudo, aleluia. Já pensou? De repente está todo mundo estressado e você chega assim com um peito de leão, com fôlego de leão. Tcharacantalabaxá! Eita glória! Porque no lugar do ódio vai entrar o amor, no lugar da tristeza vai entrar a alegria, no lugar, sabe, da capacidade humana vai entrar as habilidades de Deus. Aleluia. Eu não me esqueço de um milagre que aconteceu uma vez no aeroporto, já contei aqui. Uma família de Parnaíba que estava já chegando a hora de fazer o check-in e o Corolla não abria o porta-mala. Deixei minha tia lá. Quando eu saí, eu senti de ajudar aquele povo. Eu fui lá, pelejei, tentei fazer as mesmas coisas. Tudo que eu tentei fazer, eles já tinham tentado fazer. E quando eu estava quase desistindo, eu senti no meu coração de pegar a chave e colocar lá. Porque eles quase que quebraram a chave. E a minha esposa estava lá do carro dizendo, Senhor, fala para o Zezinho colocar a chave lá, fala para ele colocar a chave lá. E eu estava aqui já sem saber o que fazer, e orando direto, e falando em línguas, e orando e falando em línguas. Eu senti, põe a chave lá.
Aí eu fui e coloquei a chave lá. Quando eu coloquei a chave lá, Espírito Santo é contigo. Quando eu fiz assim, bem levezinho, só fiz assim, abriu o porta-mala. A família toda, o rapaz e o casal que ia viajar começaram a chorar e viram o milagre de Deus. Eu aproveitei a situação. Eu sou o pastor Zezinho, eu sou o pastor Zezinho aqui. Bora fazer uma oração aqui. Fizemos uma oração com todo mundo, abençoando todo mundo lá. Quando o Espírito Santo entra, ele dá discernimento, ele dá direcionamentos. Não é na nossa capacidade, amém, irmãos? Quando você tentar fazer alguma coisa e você não conseguir, pede, Espírito Santo, me mostre, me diga, Espírito Santo, fala com ele, e você vai ver o milagre do Senhor. Nos próximos segundos e minutos você vai ver o Espírito Santo te dando uma luz, e você vai ver que você não é nada sem ele, só ele pode, amém, queridos? Elias era cheio, Eliseu foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo em Lucas capítulo 4, versículo 18. A palavra diz, o próprio Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, dar vista aos cegos, a pôr a liberdade dos oprimidos. Jesus não chegou falando, eu sou Deus e eu vou fazer. Não, eu fui ungido pelo Espírito Santo, e por causa disso eu vou fazer a obra. Os discípulos receberam uma promessa em Atos capítulo 1, versículo 5. Atos 1, 5. O Senhor Jesus, dando as últimas instruções para os discípulos, ele diz, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus falou da diferença entre o ministério deles para o ministério de João Batista. João Batista batizava com água, foi importante, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e esse batismo é que vai fazer a diferença na vida de vocês. Vocês sabem o que aconteceu no dia de Pentecostes. Saulo foi um perseguidor da igreja, e quando ele se converteu ao evangelho, a primeira coisa que Deus mandou o seu discipulador fazer foi ministrar o Espírito Santo sobre ele. Quando ele estava lá, na experiência que ele teve com Jesus, em Atos capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo foi o que ele foi. Ele foi o que ele foi por causa do Espírito Santo. Ele recebeu, foi aqui, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que na mesma hora as escamas caiu dos olhos, ele foi curado da cegueira, e então se levantou para se batizar. Você acha que se Paulo foi curado da cegueira, ele não foi cheio do Espírito Santo naquela hora? Foi cheio do Espírito Santo. A igreja de Éfeso, ela nasceu através de uma experiência com o Espírito Santo. Lá no capítulo 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e encontra alguns discípulos que é de João Batista. Capítulo 19, versículo 1 de Atos. E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achado ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhes disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Amém, queridos? E falavam em línguas e profetizavam. Por que é que nós damos ênfase as evidências do Espírito Santo? Porque todas as vezes que o Espírito Santo veio sobre um povo, o povo falou em línguas, o povo profetizou e o povo magnificou a Deus. Esse negócio do Espírito Santo descer sobre o povo não teve nenhuma reação, o povo não profetizou, o povo não falou em línguas, o povo não teve um momento de êxtase, um momento de glorificar a Deus, de magnificar o Senhor. Eu duvido, eu tenho minha dúvida se isso é Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo veio todas as vezes até sobre quem nunca ouviu falar, os caras nunca ouviram falar que tem Espírito Santo, na hora que receberam falaram em línguas. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar alguma pessoa que nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo, na hora que recebe já fala em línguas?
A própria pessoa que está falando em língua, ela fica, o que está acontecendo comigo? Eu não sei o que está acontecendo, mas que é gostoso era. Aleluia! E foi assim que a igreja de Éfeso nasceu, batizada com o Espírito Santo. Aí, meu irmão, a igreja foi forte. A igreja de Samaria também foi forte. Filipe foi pregar em Samaria, curava os enfermos, expulsava os demônios. E a Bíblia diz que Pedro e João saíram de Jerusalém e foram lá para orar pelos irmãos, porque ficaram sabendo que estavam recebendo o Evangelho, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então a Bíblia diz, em Atos capítulo 8, versículo 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é uma experiência. Presta atenção. Receber o Espírito Santo não é você fazer uma oração e acreditar, não, eu acredito que eu já tenho o Espírito Santo. Não, receber o Espírito Santo é uma experiência. É uma experiência. Você tem o Espírito Santo por causa da palavra. Você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já está te convencendo, já está trabalhando na sua vida. Mas receber o Espírito Santo significa receber um revestimento do Espírito Santo. Ser batizado, mergulhado, para ser governado completamente por Ele. Amém? Deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Tem muita gente que cai se tremendo e não é o batismo com o Espírito Santo. Ela está sentindo o poder de Deus, está reagindo ao poder. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, porque tem gente que diz assim: o que adianta um monte de gente que cai e eu não vejo o resultado? É porque estão sentindo o poder, não é o batismo. O batismo você vai sentir no corpo, mas principalmente o batismo vai gerar algo aqui dentro. Vai gerar uma força de fé, uma ousadia, vai erguer você por dentro. É um revestimento de poder. Você pode ter medo do cão, do diabo, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você nunca mais tem medo de nada. Acabou. A ousadia entra dentro de você. Você pode estar depressivo, você se levanta. Você pode estar inseguro em relação ao futuro. Agora acabou o medo, acabou a insegurança. Você pode andar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mais nada. O Pedro, que negava Jesus por qualquer coisa, agora está pronto para vencer o Sinédrio. Então não confunda, a pessoa sentiu, caiu, não confunda com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a pessoa vai saber que foi batizada, ela muda completamente a postura dela. Ela vai saber que ela está revestida, que ela foi cheia. Se você sente alguma coisa e sai lá e não sente que o rio veio aqui, fluiu, não sente um revestimento veio sobre você, você se arrepiou, sentiu e tudo, mas não foi tomado, não veio uma força sobre você, então pode continuar buscando, porque você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Você sentiu isso aqui, mas daqui a pouco está oprimido, uma opressão, o diabo. Não, peraí. Você diz que foi cheio do Espírito Santo, mas quando passa perto do terreiro de macumba fica morrendo de medo. Não, meu irmão, você agora é luz. Quem é cheio do Espírito Santo vive em domínio. Nós somos revestidos do Espírito Santo para dominar, para governar, para que a nossa palavra tenha poder, para que tenhamos autoridade sobre os demônios. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Todo homem e mulher que é cheio do Espírito Santo, que é batizado de verdade, ouvir um líder, um ministro do Senhor, ouvir um empresário forte, ouvir, sabe, alguma coisa forte, ele vira, ele se transforma em algo que ele jamais conseguiria fazer. Ele vai fazer coisas que ninguém faria, e que ele também não faria naturalmente. A solução da igreja é ser batizada com o Espírito Santo. É ser batizada com o Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela era extremamente carente de ser batizada com o Espírito Santo, porque ela vivia debaixo de opressão, perseguição. Se o povo não fosse revestido, o povo desviava da fé. Por que o povo se firmava e fazia crescer na perseguição? Porque era batizado com o Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo. Não confunda um pouquinho de paz que você tem, uma alegria que você sente, com batismo com o Espírito Santo. Não pare no meio do caminho, senão você vai se iludir. Batismo com o Espírito Santo, você vai saber que foi batizado com o Espírito Santo. Um dia um homem, esposo
de uma pastora bem sucedida, e ele era um encanador, era a profissão dele, e ele dirigia para a esposa, ele organizava as coisas, a esposa era quem de fato tem um ministério forte. Ele viajou 14 dias para ser batizado com o Espírito Santo, e foi batizado com o Espírito Santo. A história dele foi mudada. Quando ele chegou na igreja, ele não tinha coragem de pregar, ele era medroso, ele era tímido. Ele disse: eu vou pregar na igreja. Quando ele pregou na igreja, os filhos no banco da igreja olharam para a mãe e disseram: mãe, eu quero o que papai tem. Eu quero o que papai tem. No outro dia, encheu a igreja, porque o povo queria receber aquilo que ele tinha recebido. E este homem foi tão usado por Deus, preste atenção, ele foi tão usado por Deus, que no ministério dele, Deus ressuscitou 16 mortos. E a maioria dos pregadores, cheios do Espírito Santo, pentecostais e que fluíram no mundo, foram influenciados por ele. Smith Wigglesworth. Então, nos anos 60, dos anos 50 para os anos 70, Deus visitou o Brasil, o sudeste do Brasil. Houve uma visitação poderosa no Brasil. Essas igrejas hoje que tem 5 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas, não só no Brasil, mas estendido para todo mundo, elas são resultado do avivamento que aconteceu dos anos 50 para os anos 70 no Brasil. O Brasil experimentou, o Rio de Janeiro experimentou um avivamento, Minas Gerais experimentou um avivamento, e hoje o Brasil está caminhando com essa velocidade de crescimento de evangélicos, resultado disso. E eu creio, meus irmãos, que o maior avivamento ainda virá. O maior avivamento ainda está vindo para o Brasil. Nós vamos experimentar o maior avivamento da história, porque Jesus, Ele não vem buscar uma igreja fria, Ele não vem buscar uma igreja seca, vazia do Espírito, Ele vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. É o selo do Espírito que nos garante a subida no arrebatamento. E eu quero com essa palavra te conscientizar dessa verdade, motivar você, animar você a não parar aí. Você pensa que já está bom? Você pensa que já está bom? Estou indo para a igreja, minha família está indo para a igreja. Não está bom não, irmão, está bom não. Há um revestimento para a sua vida. Espere por isso, clame por isso, chame por isso, busque isso. Há um revestimento para você. Pastor, o que vai acontecer comigo? Não se preocupe. Esse revestimento não significa que você vai ser espocado igual o pastor Zezinho que faz zoado. Não, tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo, que vai ser mais cheio do Espírito Santo que nós, e não vai precisar ter o nosso jeito, vai ser do seu jeito. Se você é uma pessoa mansinha, tranquilinha, é aí desse jeito que o Espírito Santo vai te usar. Mas você precisa de um revestimento para fazer coisas que você não faria e não faz sozinho. Nós precisamos de revestimento de poder de Deus, sendo barulhento ou não barulhento. O barulho não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é o que está dentro de nós, é o poder. Você vai pisar o pé e o diabo vai se tremer. Você vai pisar o pé e os teus problemas vão cair por terra. Você não vai olhar para o teu problema de baixo para cima, de cima para baixo, porque quem tem o Espírito de Deus tem visão de águia, está olhando de cima para baixo. Você se sente maior do que os teus problemas. Não é porque você é grande não, é porque a Bíblia diz que é maior o que está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é batizado com o Espírito Santo tem essa sensação: quem está comigo é maior do que a macumba, quem está comigo é maior do que as maldições hereditárias, quem está comigo é maior que o câncer, quem está comigo é maior do que qualquer problema, e eu vencerei. Fique de pé. Meu Deus, derrama o teu Espírito sobre nós. Enche-me, Deus, enche-me, Senhor, enche-me. Levante as mãos. Oh igreja, demonstre sede. Mostre para Jesus que você quer isso, que você deseja isso. Oh, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus. Senhor, reveste o teu povo, reveste a tua igreja, Jesus. Jesus, reveste cada um aqui. Dá uma mente firme, um coração firme, uma fé inabalável.
Levanta teu povo, ergue a cabeça do teu povo, Jesus. Jesus, assim como foi no dia de Pentecostes, derrama sobre esta igreja o teu poder. Reveste o teu povo agora. Mais do teu poder, mais, Jesus, manda o teu poder. Toca teu povo, enche, reveste, batiza, enche do teu Espírito. Oh, nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos. Vem nos revestir. Essa igreja é uma igreja chamada para avivamento. Neste lugar os mortos vão ressuscitar. Neste lugar os paralíticos vão se levantar. Neste lugar os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cancerosos vão ser curados. Neste lugar todos os enfermos vão ser curados. Neste lugar os depressivos vão ser livres. O demônio da morte, do suicídio não vai ter poder. Neste lugar todos serão livres, todos serão revestidos, todos vão subir no arrebatamento. Jesus, vem, Senhor, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Senhor, enche, enche, enche. O Senhor vai revestir tanto você nesses dias, que uma das respostas que você vai mais ter que dar para as pessoas, uma explicação que você vai ter que dar muito para muita gente, é a explicação dizendo: Deus está comigo, Deus está comigo, eu recebi Deus, eu fui visitado por Deus, eu tenho Deus. As pessoas vão te perguntar: por que é que está acontecendo isso? E você vai dizer: porque eu tenho Deus. Por que esse milagre aconteceu? Você vai dizer: porque eu tenho Deus. Eu recebi Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. E isso não vai ser uma teoria. Você vai falar do que de fato está vivendo. Você vai falar porque você vai estar sentindo Deus dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele quando vem sobre nós, ele nos dá essa convicção, porque nós o sentimos. Porque receber o Espírito Santo é ter comunhão com o Espírito Santo, e comunhão é estar junto, estar unido. E o Espírito Santo é Deus. Você vai dizer: a minha família tem Deus. Deus entrou na minha família, Deus entrou na minha casa, Deus entrou na minha empresa, Deus entrou no meu ministério, Deus entrou na minha história, Deus entrou no meu coração. E é por isso que eu estou mudado, porque aonde Deus entra, Deus muda. Onde Deus entra, Ele faz a diferença. Onde Ele entra, você tem que abrir a boca para glorificá-lo, porque é grande o que Ele vai fazer. Você não vai se conter, você não vai se conformar em não falar o que Deus está fazendo na sua vida. Vai ser poderoso. Então te prepara, igreja, porque o Senhor tem um batismo. O Senhor tem um batismo para esta igreja. O Senhor está preparando um revestimento para esta igreja. Você vai viver o avivamento. Aleluia. Nós vamos terminar esse momento maravilhoso. Seria bom se a gente ainda tivesse pelo menos 10, 15 minutos orando para selar mais esse momento.
Mas eu quero motivar você a ter secreto com Deus, a tirar tempo com Deus, para dizer: Senhor, eu entendi que o pastor falou, eu entendi que o Senhor tem algo a mais, um revestimento maior, e eu quero isso para a minha vida. Eu não quero viver vazio, não quero viver só na teoria, eu quero viver no revestimento. E você vai continuar buscando, e o Senhor diz que aquele que busca, acha. Você vai achar. Amém? Feche seus olhos. Deixa eu dar oportunidade aqui para alguém que está aqui, que de repente não é convertido ainda e pode decidir se entregar para Jesus. Você que não é crente ainda e quer entregar sua vida para Jesus agora, neste momento, levante uma das suas mãos, eu vou orar por você. Você que não é crente, ou um dia você já foi convertido, andou com Jesus, mas se afastou do reino, se afastou da igreja. Ele está chamando para você se reconciliar com Ele. Então, se é pela primeira vez, levante a mão. Ou se você quer se reconciliar com Jesus, voltar para o reino de Deus, levante a mão também. Cadê a primeira pessoa? Cadê? Primeira pessoa que vai entregar a vida para Jesus ou se reconciliar. Vamos, que já acabou o culto. Esse é o teu momento, é a tua hora. Não vá para casa sem resolver o problema da tua alma. Não vá para casa sem certificar que teu nome está escrito no livro da vida. Vamos. Não pense uma nem duas. Não pense, não aceite a voz do inimigo sobre você. Entrega a sua vida para Jesus. Cadê a primeira pessoa? Cadê? Onde está? Levante a mão, vou orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Levante bem alto, eu quero ver bem alta a mão. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta alto. Cadê a mão alta? Amém. Cadê a segunda pessoa? Vamos, igreja, ore, ore. Cadê a segunda pessoa que vai entregar a vida para Jesus? Onde está? Segunda pessoa, levante a mão assim, ó. Segunda pessoa, cadê? Cadê a segunda pessoa? Vamos. Já está chegando gente para o segundo culto. Cadê a segunda pessoa? Tem uma segunda pessoa? Tem mais alguém? Enquanto você decide, eu quero chamar aqui na frente que levantou a mão. Vem com ela aí, você que está do lado dela. Vem com ela, vamos orar por ela aqui. Cadê a segunda pessoa? Vem também você que quer entregar sua vida para Jesus. Sai do seu lugar, venha entregar a vida para Jesus. Venha, sai do seu lugar. Jesus está chamando você. Aleluia, que tremendo. Parabéns pela coragem. Uma grande obra Deus vai fazer na sua vida. Amém? Cadê a segunda pessoa? Venha, sai do seu lugar, logo, ligeiro. Nós vamos orar. Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa não tem. Tem certeza que não tem? Tem certeza? Saia do seu lugar e venha receber Jesus como Senhor e Salvador. Venha, saia do seu lugar, venha. Não tem uma segunda pessoa? Não tem como a gente esperar, porque vai começar o segundo culto agora. Ok? Então nós vamos começar a orar. Se você tiver que vir, venha correndo agora. Não tem? Feche seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque publicamente eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu renuncio o mundo, o pecado e ao diabo publicamente, e declaro que a partir de hoje sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados. Estenda as mãos, igreja. Pai, nós oramos por essa vida. Tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós sabemos que os anjos estão festejando agora. Ó Pai, considera a sinceridade do coração e recebe essa mulher diante da Tua presença. Escreve o nome dela no livro da vida. E nós ligamos como igreja que se o arrebatamento acontecer hoje, ela vai subir. Porque o Senhor não rejeita ninguém que vem a Ti. O Senhor mesmo é quem chamou. Então abençoe, profetizamos bênçãos do Senhor para o seu futuro, em nome de Jesus, amém. E louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Venha, vai receber. Vai com ela ali, que ela vai pegar o seu nome, só para a gente continuar orando, viu? Vai com ela lá, por favor. Deus abençoe.
A igreja levante a mão na posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje, sempre te enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Quem crê recebe, diz amém. Grite glória a Deus. Aplauda o Senhor, aleluia. Amém, 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 amém. Deus abençoe você. Quinta-feira estamos aqui 19h30 no culto de avivamento.